vamos lá. Então, depois de a gente ter concluído esse conteúdo, nós vamos entrar num processo de revisão, que foi uma solicitação de alguns alunos, uma revisão para essa avaliação que vocês vão fazer hoje à tarde. Então, eu trouxe um grupo de perguntas, mas antes eu gostaria de receber as perguntas de vocês. Tá? Então, se alguém tem alguma pergunta específica sobre os conteúdos que serão utilizados na prova, dúvidas, claro, a gente pode estar tirando nesse momento. Então, acho que as pessoas estão começando aí a voltar, né? Vamos aqui dar um tempinho nessa volta e vamos iniciar esse processo de revisão. Então, nós temos aqui um grupo de perguntas. E a primeira pergunta é: quais variáveis básicas são abordadas pelos estudiosos da administração na organização? Vamos lá? Quais variáveis básicas são abordadas pelos estudiosos da administração nas organizações? A administração como ciência, ela aborda 5 variáveis básicas. Vamos aí anotando, vamos ver para que vocês também possam aí, de onde vocês estão, espalhado por todo o nosso lindo e grande Piauí, possam ir pensando. Vou passar primeiro as perguntas e em seguida vamos ver as respostas. Eu quero ver as respostas de vocês também. Então, a primeira pergunta está relacionada às variáveis básicas que são abordadas pelos estudiosos quando se pensa o processo de gestão científica. A segunda pergunta é: quais os níveis hierárquicos que estão presentes nas organizações? As organizações têm 3 níveis hierárquicos. Vou começar a lembrar aí para vocês. É interessante que, além de definir os níveis hierárquicos, vocês também possam caracterizá-los. Tá? Porque é importante que a gente entenda quais o grupo de decisões que são tomadas no nível mais alto, no nível do meio, que eu não vou dizer o nome, e no nível mais baixo dentro das organizações. A terceira pergunta diz respeito a quais habilidades são exigidas para o gestor atuar em cada um desses níveis hierárquicos. Quais são essas habilidades? A gente falou de habilidades que o administrador deve ter e que cada um dos níveis hierárquicos dentro da organização exigem em maior ou em menor, tem um maior ou menor grau de exigência para cada uma dessas habilidades. Então, continuando. A quarta, eu vou deixar aqui um minutinho, vou olhar aqui, para que vocês copiem. Quem não conseguiu ainda copiar essas perguntas? Só um minutinho, 3 primeiras perguntas de revisão, perguntas que são importantes para que esse conteúdo de teoria geral da administração fique consolidado. Porque teoria foi o que aconteceu lá atrás na história, mas é importante porque dá o embasamento, os alicerces que nos ajudam no dia a dia como gestores de organizações, tá?
Estou recebendo aqui uma resposta para a primeira pergunta. Planejar, organizar, dirigir, controlar e executar. Gente, nós estamos falando de variáveis. Essa resposta, ela diz respeito às funções do administrador propostas por Fayol, tá? Então, são outras questões. Aí está aparecendo aqui também uma pergunta sobre sistemas abertos. Nos sistemas abertos, o resultado do funcionamento do sistema é maior do que a simples soma das partes que funcionais? Sim. Isso é exatamente a definição de sinergia. Os sistemas, eles funcionam aberto, recebendo do ambiente entradas e exportando para o ambiente entradas. Dentro dele acontece o processo de processamento dessas entradas, que são exportadas em seguida. E quando essas partes se juntam e elas estão interligadas, interdependentes, lembra dessa palavra, interdependentes? É exatamente essa soma das partes, do trabalho das partes, produz um resultado muito maior do que fosse cada parte produzindo um pouquinho sem estar interrelacionada. A primeira questão, mais uma vez, a resposta não é planejar, organizar, dirigir, controlar e executar. Continuo aguardando a resposta correta. E vocês também podem mandar mais perguntas. Agora a gente tem uma resposta aqui para a segunda questão. Então, quais são os níveis hierárquicos da organização? Muito bem, para quem respondeu. Estratégico. Estão aqui o nível estratégico. Tático ou intermediário e operacional. Exatamente, essa é a resposta da segunda questão. E quais habilidades são exigidas para atuação em cada um desses níveis hierárquicos? Já vi essa resposta. Tá corretinha. São habilidades humanas, técnicas e conceituais. Habilidades humanas, técnicas e conceituais. Agora, se a gente olhar, a organização é estratégica, tática, intermediária e operacional. As habilidades são humanas, técnicas e conceituais. Quais habilidades são exigidas por cada um desses níveis? Então, vamos lá. O nível estratégico, ele é um nível que olha a organização como um todo, que define metas e planos para o longo prazo, que vão ter respostas mais distantes. É um nível que decide mais, que tem mais poder de decisão, que tem maiores responsabilidades sobre os resultados da organização. O nível tático intermediário, então a gente poderia dizer que aqui no nível estratégico estão os CEOs, Chief Executive Officers, presidentes de empresas, estão os diretores. Já aqui nesse nível tático ou intermediário, são aquelas decisões de médio prazo. São questões que estão... Esse nível intermediário, ele recebe do nível estratégico
os objetivos que devem ser alcançados, as metas e tudo, e repassa para esse nível operacional executar. Então, o nível estratégico é um nível gerencial, que lida muito com pessoas. Enquanto o nível operacional é o nível do bota para fazer, do realizar os objetivos, os planos que foram traçados pelo nível estratégico. Então, se a gente for fazer uma correlação entre habilidades e níveis, a gente tem o seguinte, que o gestor de nível, claro que em todos eles vão exigir essas habilidades, mas em alguns são exigidas habilidades mais fortemente. Então, as habilidades humanas são exigidas por quem? Pelos gestores de nível tático, os gerentes. Habilidades humanas é aquela de saber lidar com o outro, de conseguir que os outros realizem os objetivos, de conseguir incentivar, motivar, tá? A habilidade técnica, ela está relacionada ao operacional, ao bota para fazer, ao realizar a atividade fim da empresa, é o supervisor de produção, tá? Então, ele precisa conhecer aquela técnica, ele precisa saber fazer. E a conceitual são habilidades que são exigidas no nível estratégico, de conseguir observar a organização como um todo, de conseguir pensar a organização no longo prazo, de ter uma forma mais abstrata, tá? Para ser transformada em planos mais concretos pelo nível tático e ser realizado pelo nível operacional. Eu vi também que apareceu aí a resposta para a questão 1. Pessoas, ok. Tecnologia, ok. Trabalho, ok. Ambiente, ok. Falta mais uma. Mas vamos continuar aqui e já a gente volta. Então, eu tenho inclusive as tarefas, tecnologias, pessoas e ambiente. O que é que falta aqui na resposta de São Gonçalo? Tarefas, ok. Tecnologia, ok. Pessoas, ok. Pessoas, tarefas, tecnologia, ambiente e a estrutura. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aí estão aí as 5 variáveis. São Gonçalo respondendo aí. Vamos dar continuidade, então. Então, temos aí 3 perguntas já vencidas. Então, vamos lá. E essa daqui, gente, a 4ª questão. Qual o impacto das mudanças na atuação do administrador? O que o administrador tem a ver com mudança? Esse impacto é alto, médio, baixo? O administrador precisa se preocupar com mudanças? Tá, estão pedindo para mim voltar na página anterior. Mais um tempinho aí para as perguntas 1 a 3. Então, primeira pergunta. Quais as variáveis básicas são abordadas pelos estudiosos da administração nas organizações? Pessoas, estrutura, tarefa, tecnologia e ambiente. Tá? Tarefas, tecnologias, pessoas, ambiente e estrutura. Se a gente for olhar em todas as teorias de uma forma direta ou indireta, elas abordam essas 5 variáveis. E são em cima dessas 5 variáveis que são construídas as teorias da administração. Beleza? Essa é a resposta da questão 1.
A questão 2, gente. Quais os níveis hierárquicos que estão presentes? Competitividade não faz parte nesse primeiro momento. Quais os níveis hierárquicos das organizações? As organizações têm 3 níveis hierárquicos. Nível estratégico, nível tático ou intermediário e o nível operacional. O nível estratégico é aquele nível que é relacionado às grandes decisões, onde são tomadas as grandes decisões da organização, tá? Essas grandes decisões são tomadas lá, são decisões de alto impacto para a organização. São lá que são definidos conjuntos de planos e ações que serão executados para alcançar um objetivo, tá? O nível estratégico, ele é um nível onde estão os diretores, os CEOs, os presidentes de empresa, que tomam decisões que vão impactar na empresa como um todo. E a esse grupo de gestores são exigidas habilidades conceituais, habilidades de relacionar várias variáveis, de tomar decisão com números compilados, tá? Eu vou já falar sobre competitividade, tá certo? No nível tático ou intermediário estão os gerentes, eles que são responsáveis por executar os planos traçados pelo nível estratégico. No nível tático são tomadas decisões de impacto menores que no nível estratégico. São decisões que são tomadas relacionadas apenas ao nível operacional. E como há essa necessidade de lidar com as pessoas, são exigidos ao nível tático habilidades humanas. Enquanto o nível operacional é responsável por botar para fazer, por executar. Então, são exigidas habilidades técnicas, ou seja, saber executar uma função específica dentro da empresa. Tá? Então, é mexer numa máquina, realizar uma função na linha de produção. Então, são os 3 níveis hierárquicos e os 3 tipos de habilidades. Gente, competitividade é importantíssimo. Não existe, todas as empresas querem alcançar um nível de competitividade elevado, porque isso significa que a empresa tem vantagem competitiva, tem uma vantagem, uma condição de superioridade perante as empresas que estão concorrendo naquele mesmo mercado. Então, se eu tenho uma condição de superioridade, se eu tenho uma condição que me torna diferente e melhor do que meus concorrentes, isso é importantíssimo para a empresa, e isso é o que toda empresa quer. Porém, as variáveis que são observadas em relação à gestão das empresas, à administração como ciência, não incluem competitividade. Próximo, vamos agora. Estamos ok com questões 1, 2 e 3. Vamos para as seguintes. Então, qual o impacto das mudanças na atuação do administrador? Na teoria de sistemas, a gente viu
que o mundo está mudando, a sociedade está mudando, as leis estão mudando, as questões políticas estão mudando, a tecnologia está mudando, então tudo muda o tempo todo. Claro que lá no período da teoria sistêmica, na década de 40, essas mudanças eram lentas. Não é como hoje, que como na aula passada eu falei para vocês, a gente vive no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, hoje e sempre, o impacto dessas mudanças são importantíssimos, são elevadíssimos. O administrador, para tomar decisões corretas, ele precisa estar de olho nessas mudanças. Por isso, a organização é um sistema aberto. O que muda lá fora, no suprassistema, impacta no sistema organização. Por isso, esse impacto é elevadíssimo e pode ser determinante para a organização ter lucros ou perdas. Tá? Saber lidar com essas mudanças, adaptar a organização e inovar pode ser um fator determinante para aumentar a lucratividade. Enquanto se fechar, não querer ver o que o mercado está exigindo, não querer mudar, né? Aquela história de que tem algumas pessoas que a gente chega na empresa e diz assim: eu sempre fiz isso assim, eu vou continuar assim, porque sempre deu certo assim. A única certeza que a gente tem nos dias de hoje é que tudo vai mudar. E a nossa capacidade de se adaptar e ser flexível pode ser um fator determinante para a competitividade e a sustentabilidade empresarial. A quinta questão é: caracterize as habilidades do administrador, técnicas, humanas e conceituais. Nós fizemos isso lá atrás. A gente já caracterizou essas habilidades e já mostrou qual é a habilidade que é mais demandada aos gestores em cada um dos níveis estratégicos da organização. Agora vem as funções do administrador. Foram definidas primeiramente por Fayol, que pensava a estrutura da organização. Então, a definição tem alguns. As principais funções são planejamento, organização, execução e controle. Planejar significa definir objetivos e recursos para se alcançar esses objetivos. Quer dizer que você a empresa está numa situação atual e você deseja alcançar uma situação desejada no futuro. Alcançar resultados em termos de aumentar os lucros, aumentar as vendas, aumentar a satisfação do cliente, aumentar o quanto o cliente conhece a empresa, né? A percepção de qualidade da empresa. Então, você traça planos para alcançar objetivos. Mas para traçar planos e alcançar objetivos, também é preciso definir quais os recursos que serão utilizados. Recursos físicos, humanos e financeiros. Então, na função de planejamento, o gestor define onde se está e onde se quer chegar. E estabelece os recursos que serão necessários para alcançar esse objetivo futuro. Na função de organização, o gestor vai
pegar as pessoas, esses recursos que foram definidos que seriam necessários no planejamento, tá? Os recursos físicos e os recursos financeiros e vai colocar no local certo, na mão das pessoas certas e com os instrumentos corretos. Isso significa organizar. Colocar a empresa no caminho para alcançar o objetivo desejado no planejamento. Depois vem a execução. Executar significa botar para fazer. Colocar a mão na massa. E, por fim, vem o controle. Controlar significa medir. Aferir. Aferir se os resultados que estão sendo alcançados estão de acordo com o que foi planejado. Então, o gestor, ele define pontos de controle. Porque não adianta ele olhar só lá no final do ano e ver que a empresa não lucrou. Ele tem que ir olhando de pouquinho em pouquinho. Certo? Gente, é o seguinte, tá se pedindo muito para me repetir questões. Eu estou falando devagarinho e estou falando, mostrando bem esses caminhos. Nos próximos slides, eu vou ter as respostas escritas de cada uma dessas questões. E aí, eu vou botar esses slides, essas questões, e vou deixar vocês terem um tempo para copiar. E caso as dúvidas permaneçam, vocês pedem uma questão específica e eu tiro a dúvida. Combinado assim? Para não ficar muito repetitivo. Questão 7. Caracterize a organização racional do trabalho. Organizar racionalmente o trabalho é medir o tempo, medir os movimentos, colocar as pessoas certas no local certo. Sobre isso também eu vou falar mais na frente. Eu acho que eu vou até pular logo para essa parte com as respostas, tá? A outra questão, caracterize a administração científica. A outra, caracterize a teoria clássica. Caracterize a teoria da burocracia. Caracterize o homem social. Caracterize a teoria das relações humanas. E caracterize quais as características e disfunções da burocracia. Vamos lá, são muitas questões. Copiem essas questões. E a partir daqui eu vou colocar nos slides também as respostas das questões. Eu vou comentando e dando as respostas visíveis para que fique mais fácil para vocês. Tá joia? Vamos lá para ver se assim funciona melhor do que a gente está repetindo várias vezes uma mesma questão. Vou contar o tempo aqui no meu relógio mesmo para não atrapalhar, tá? Vou dar aí 2 minutos para que vocês copiem essas questões. Vocês já têm as questões e eu vou dar as questões, além de falar, vou estar apresentando aqui também as respostas. Então, vamos lá, começando. Opa, passou mais de uma, vou voltar. Quais variáveis são abordadas pelos estudiosos da administração nas organizações? Mais uma vez, tarefas, estruturas, pessoas, ambientes e tecnologia. Tá? A melhor forma de
organizar as tarefas, melhor forma de definir a estrutura, melhor forma de tratar as pessoas, a importância do ambiente na empresa e a tecnologia. São essas as variáveis que são abordadas pelos estudiosos da administração, como administração científica, como ciência. Ok? Acho que aqui a gente já pode passar, porque essa questão já foi bem discutida. Segunda, quais os níveis hierárquicos das organizações? E quais são as habilidades exigidas para a atuação em cada um desses níveis hierárquicos? Nível institucional ou estratégico. Prevalece a habilidade conceitual. Tá errado. Nível intermediário tático. Prevalece a habilidade humana. Gente, aqui é conceitual. Teve um errinho aqui de digitação. E aqui, operacional é habilidade técnica, como eu já falei para vocês. Certinho? Então, nível institucional ou estratégico prevalece a habilidade conceitual. Nível intermediário ou tático prevalece a habilidade humana. E o nível operacional prevalece a habilidade técnica. Tempinho aí para vocês copiarem. Vamos para a próxima questão. Então, qual o impacto das mudanças na atuação do administrador? Intenso. A mudança impacta e muito na atuação, na gestão, tá? O administrador precisa estar atento às mudanças para gerir a empresa com eficiência e eficácia, para alcançar os níveis desejados de eficiência e eficácia. Ok? Essa é a questão 3. Tem mais uma. Realmente essa é a questão 4. Vocês estão certos, colônia do Piauí. É porque eu juntei a questão 2 e 3 na mesma resposta. Então, questão 4. Eu vou alterando aqui todas, para que vocês saibam. Daqui para frente, todas vão ser uma depois. Acho que já deu tempo aí de copiarem essa questão 4. Vamos em frente. Questão 5, que lá na frente era a questão 4. Caracterize as habilidades do administrador. Habilidades conceituais consistem em compreender a complexidade da organização na sua totalidade e não apenas de acordo com objetivos e necessidades de grupos imediatos. Tá? Habilidade conceitual, a gente está pensando em decisões, em planejamento de longo prazo. Por isso, nessas habilidades conceituais são exigidas a quem está no nível estratégico, certo? Aqui a definição das habilidades conceituais. Vamos copiar. Dá um tempinho para vocês copiarem essas respostas. As habilidades técnicas. Elas representam conhecimento específico de um cargo, normalmente associado à área funcional. Isso aqui diz muita coisa para a habilidade técnica. Especialidade está relacionada ao nível operacional. Operacional nas organizações. Aquela história do bota para fazer, bota a mão na massa.
produção. E, por fim, a gente tem as habilidades humanas que estão relacionadas ao nível intermediário. Ao nível intermediário, que é a capacidade de discernimento do trato com as pessoas. Como eu falei, aqui estão os gerentes. E esses gerentes, eles precisam conseguir que a turma do operacional realize o que foi planejado pela turma do estratégico. Então, vamos lá, acho que a gente pode abrir aí 2 minutinhos para copiarem a questão 5. Voltando, gente, espero que tenha dado tempo vocês finalizarem essa questão 5. Vamos agora para a questão 6. Defina. Planejamento. Planejar significa observar aonde a situação atual da empresa e definir o que a empresa quer alcançar e os recursos que serão necessários para a empresa alcançar essa situação futura. Então, essa situação futura e desejada. Então, planejamento significa definir objetivos e recursos, ok? Organização é dispor os recursos em uma estrutura. O que isso quer dizer? Que o gestor, ele vai observar o que foi planejado, que recursos estão disponíveis e onde se quer chegar. E ele vai organizar, dispor os recursos no tempo, com as pessoas corretas para definir esse objetivo. Então, é botar pessoas e recursos no local certo e no tempo certo para alcançar os objetivos. Gente, quem não está escutando pode copiar, tá certo? Execução, essa função de execução significa realizar os planos. Significa realizar o que foi definido no planejamento. E, por fim, controle significa verificar se os resultados que estão sendo alcançados estão de acordo com o que foi planejado. Então, temos aí a resposta da pergunta 6. Vamos dar aí mais também 2 minutinhos para que vocês copiem, já que tem alguns que estão sem escutar. Podem copiar. Já se foi os nossos 30 segundos, vamos passar para a próxima questão. Opa! Então, caracterize a organização racional do trabalho. Querem o tempo antes da explicação? Fechou. Então, vamos lá. 2 minutos para copiarem a pergunta. Então, gente, voltando. Então, quais são as características da organização racional do trabalho? Estudo da fadiga humana. Desculpa. Estudo dos tempos e movimentos. Incentivos salariais e prêmios de produção. E supervisão funcional. Então, essas são as características da organização racional do trabalho. Então, se vocês ouvirem falar de organização racional do trabalho, quais são essas características? Estudo dos tempos e movimentos, estudos da fadiga humana, incentivos salariais e prêmios de produção e supervisão funcional. Vamos em frente? Questão 8.
Vou dar o tempinho novamente aí para vocês copiarem. Acho que aqui é um pouquinho maior, a gente pode dar aí uns 3 minutinhos para que eles copiem a segunda questão, a 8ª questão, e depois a gente fala cada uma dessas questões. Então, tá aí questão 8, caracterizar administração científica, teoria clássica, teoria da burocracia e teoria das relações humanas. A gente não vai falar aqui de todas as características, mas a gente vai chamar a atenção para as características mais marcantes. Ok? 3 minutos aí para eles copiarem. A gente voltando. Nós temos uma questão que compila várias questões juntas, que é dar as principais características de cada uma das teorias abordadas. Então, a administração científica. Com que é que essa teoria se preocupa? Em organizar racionalmente o trabalho. E faz isso como? Através do estudo dos tempos e movimentos, do estudo da fadiga humana. Esses são alguns dos exemplos. Lá atrás, nós falamos do que se refere à organização racional do trabalho. Só para relembrar, Taylor foi o principal autor da administração científica. Foi com ele que começou a administração como ciência. A teoria clássica, ela estabelece as funções do administrador. Uma teoria que se preocupou mais com essa questão das funções, da estrutura. Então, quais são as principais funções do administrador? Lá atrás, só para lembrar, função é diferente de variável. Então, a teoria clássica estabelece as funções do administrador como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Certo? Então, são essas. Teoria clássica, que teve como seu principal estudioso Fayol. Fayol estabeleceu que o gestor, para tornar a empresa eficiente e eficaz, ele precisa prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Já a teoria da burocracia, ela caracteriza-se pela pela impessoalidade, formalidade e racionalidade da organização. A organização, em termos de impessoalidade, diz respeito que as pessoas não devem ser escolhidas por afinidades, mas que as pessoas devem ser escolhidas por mérito. Então, a impessoalidade quer dizer, se o meu amigo precisa de um emprego, eu não posso dar o emprego para ele de acordo com os preceitos da burocracia, sem que ele seja competente para aquela função. Claro que o meu amigo pode ser competente. Se ele for, ele vai ter o mérito de alcançar aquela função. Tá? Foi aí que eu falei para vocês que a partir da burocracia que surgem os concursos públicos, para que se deixe aquela nomeação de pessoas só por laços de amizade ou laços familiares. Tá? Então, características da burocracia: impessoalidade, formalidade, tudo formal, documentado, atas, lavradas, tá? E racionalidade da organização. A teoria das relações humanas, tá? Ela tá preocupada com as pessoas. E para a teoria das relações humanas, o nível de produtividade, ou seja, a quantidade
do que é produzido é o resultado do nível de integração social dos seus colaboradores. Gente, vou falar mais na frente do homem social e vou também, talvez não esteja na mesma ordem das perguntas, porque vocês estavam pedindo para repetir e a gente pulou das perguntas para as respostas, tá certo? Então, agora vocês vão prestar atenção nas respostas. Tudo ok, características da administração científica, características da teoria clássica, características da burocracia e características das relações humanas. Tiveram um tempinho anteriormente para copiar, agora vamos para a próxima. Vamos esquecer esses números e vamos se preocupar com conteúdo. Acho que você pode escrever aí para quem não está escutando. Não se preocupar com números, mas se preocupar com o conteúdo. A próxima é falar sobre as características e disfunções da burocracia. Tá certo? Então, quais são as características da burocracia? A burocracia tem um caráter legal, formal, de normas e regulamentos. Ah, esqueci, 3 minutinhos para copiarem. Vamos falar das características da burocracia. As características são caráter legal das normas e regulamentos. Então, tudo legalizado, tudo formalizado, tudo transformado em normas e regulamentos. Caráter formal das comunicações, tá? As comunicações têm que ser formais, tá certo? Competência técnica e meritocracia. A pessoa valorizada pela sua competência técnica, pela sua meritocracia. Gente, mais uma vez, por favor, não se preocupem com números das questões, se preocupem com o conteúdo, tá? Nós passamos das que eu estava apresentando as questões e comentando as respostas, assim não estava resolvendo. Então, agora nós estamos falando direto de questões que não seguem a mesma numeração. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, as disfunções da burocracia, tá? É o excesso de formalismo e papelório. Tá certo? E a resistência à mudança. Então, se é norma, é regulamento, é tudo documentado. Então, às vezes, tem esse excesso de formalismo e de muito papel, né? Tudo a gente precisa ir no cartório. Todas essas questões começaram a partir da burocracia. Mas a burocracia tem muita coisa importante, como a questão de valorizar as pessoas pela sua competência, pelo seu mérito, né? A especialização da administração também é uma característica da burocracia. A questão de ser competente para gerir, que se separa isso da propriedade. Não quer dizer que porque eu sou dono, eu sou filho do dono, eu devo ser o gestor da empresa. Não, para os teóricos burocráticos, as pessoas têm que ser valorizadas e assumirem os cargos a partir das suas competências técnicas e dar a elas o mérito do esforço, do trabalho, do estudo. Isso não é bacana? Despersonalização dos relacionamentos, isso também é bacana, é a questão da impessoalidade. Eu não vou nomear uma pessoa para um cargo porque ela é minha amiga ou da minha família. Né? A burocracia diz que as pessoas devem ser nomeadas a partir da competência técnica e do mérito. Por isso a importância de estudar. E parabéns para vocês que estão num sábado estudando. Né? Tem tanta gente que não está produzindo nada. Mas isso aí são pensamentos que vêm desde a época
da burocracia. E as disfunções, gente, é tipo assim, você encontrar nas características da burocracia coisas que não são bacanas, né? Transformar essa questão do caráter legal e do formalismo em excesso de formalismo, criar obstáculos, isso é ruim, né? Querer sempre máximo de documentos possíveis. A ideia da burocracia é racionalizar, tá certo? E também a questão da resistência à mudança. Algumas pessoas se escondem através das regras, tá certo? Se escondem através da questão da formal para dizer que não vai realizar algumas coisas. Isso é resistência à mudança. Então, foi a questão referente a características e disfunções da burocracia. E nós terminamos. Certo? Querem voltar em alguma questão? Vou dar um tempinho aí para vocês dizerem. Os políticos, às vezes, sim, não são todos. Mas alguns políticos têm, sim, dificuldade em lidar com isso. Por isso que a gente precisa se qualificar, estudar, para falar sobre a questão, para lutar por isso, né? Mas não vamos entrar muito nesse mérito. Homem social. Qual foi a teoria que abordou o homem social? Foi a teoria das relações humanas. Eu vou escrever aqui. Homem social. O homem é a perspectiva de visão dos teóricos da teoria das relações humanas sobre o homem. Teoria, não está mais riscando. Opa, só um minutinho. Vamos lá. Teoria das relações humanas. Que o homem se comporta em grupo, seu comportamento é moldado pelas formas de interação com esse grupo, né? Que ele é um homem social, que o seu comportamento, né? Então, ele vai se comportar dentro das organizações de acordo com normas sociais. E nas organizações existem os grupos informais. Então, é isso, e ele se relaciona, muito relacionado a esses grupos informais. É isso, gente, o homem social. Não sei porque que essa resposta não saiu aí. Mas tudo bem. Algo mais? Mais alguma pergunta? Espero que façam uma boa prova. A gente revisou aqui os principais conteúdos. As recompensas, elas estão mais claro que todas as teorias abordam recompensas. Essa é uma pergunta que está vindo de Isaías Coelho. Mas o homem voltado apenas para as recompensas de salário, se é disso que você está falando, é mais o homem lá da teoria clássica e da administração científica. Tá. Gente, vou falar um pouquinho da avaliação de vocês, que vocês vão fazer logo mais. A avaliação tem 10 questões objetivas, e nós falamos sobre todas elas nas 2 aulas que tivemos. Questões que vocês vão marcar a resposta certa. São todas objetivas, ou questão de VOF, ou questão de correlação. Mas não tem questão subjetiva, questão de texto. Certo? Alguma pergunta a mais? Ou já está todo mundo com fome, querendo ir almoçar, para depois voltar para fazer a prova?
Vamos ver se chega mais alguma pergunta. Chegou! O horário de início da avaliação, professor Fabrício. Acho que isso daí vocês perguntam para o responsável pelo polo. 14 às 18, mas combinem com o pessoal do polo, né? Certo, 14 às 18. Comportamento probabilístico e não determinístico. Ah, isso é que o comportamento é um comportamento provável e não determinado, porque tudo muda. É disso que está querendo falar essa história de comportamento probabilístico e não determinístico. O que mais, gente? Quero pedir desculpa pelo atraso no começo. Não sei se está dando para perceber aí que eu estou de olho inchado. Mas de manhã cedo, quando eu acordei, esse olho era fechado. E eu tive que correr num médico para ela me deixar melhor e eu poder vir aqui dar aula para vocês. Foi por isso o atraso, mas não se preocupem, porque todo o conteúdo foi visto. Dizer para vocês que foi um prazer estar aqui, foi uma experiência muito bacana e agradeço, desejo uma boa aula, uma boa prova e que vocês tenham muito sucesso. E também quero parabenizar por estarem aqui. A gente tinha algumas opções para fazer na vida. Uma seria hoje não estar fazendo nada. E a outra é estar estudando. E isso é que move o mundo, é a qualificação, é isso que faz a diferença para que a gente consiga alcançar resultados melhores. Boa sorte a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada.